Olá, aluno, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouco mais sobre os heredogramas. Os heredogramas são gráficos que mostram a presença ou ausência de uma característica dentro de uma família ao longo das gerações. Eles são usados para analisar o padrão de herança de uma característica particular em uma família. Eles mostram a presença ou a ausência de uma característica no que se refere à relação entre pais, filhos e irmãos. Essas relações elas são demonstradas por meio de símbolos padronizados, como por exemplo o quadrado, que significa que o indivíduo é do sexo masculino, o círculo, o indivíduo é do sexo feminino, e se esses quadrados e círculos estiverem preenchidos, quer dizer que o indivíduo é afetado. Ao analisarmos um heredograma, a gente pode determinar genótipos, identificar fenótipos e prever como uma característica será transmitida no futuro. Essas informações de um heredograma permitem que a gente determine como certos alelos são herdados, se eles são dominantes, recessivos, autossômicos ou ligados ao sexo. Para interpretar o padrão de herança em heredogramas, a gente deve fazer duas perguntas. A primeira pergunta é se a doença ou característica aparece em filhos de pais normais. Se essa doença aparecer em filhos de pais normais, quer dizer que é uma doença recessiva. Se ela não aparecer em filhos de pais normais, quer dizer que ela é dominante, assim como na imagem. Na imagem, a filha, no caso, ela é, ela tem essa característica e ela é filha de pais normais. Então, ela é recessiva. A segunda pergunta é: a prole ou filhos afetados inclui homem ou mulher? Se a prole afetada incluir homem e mulher, é uma doença autossômica. Se não, ela é somente ligada ao sexo. Na imagem, temos filhos e filhas, né, homens e mulheres afetados, então é uma doença autossômica. Como exemplo de uma característica autossômica recessiva, a gente tem o albinismo. O albinismo é um distúrbio genético que se caracteriza pela ausência total ou parcial da melanina, que é um pigmento responsável pela coloração da pele, dos pelos e dos olhos. Essa doença é autossômica, pois há homens e mulheres afetados, e é recessiva, pois a doença ela aparece em filhos de pais normais. Nessa atividade, devemos descobrir os genótipos dos indivíduos no heredograma e também qual a probabilidade do indivíduo 3.3 ser heterozigoto. Pause a tela, tente resolver, que na próxima tela eu vou dar o resultado para vocês. Sabemos que os indivíduos afetados são azinho azinho. Então, dessa forma, preenchemos aqueles que são afetados com azinho azinho. Os pais dos filhos afetados, como na geração 2, devem ser azão azinho, pois o filho afetado tem que herdar um azinho de um pai e o azinho da mãe. Os indivíduos com azão traço são aqueles que temos que fazer a probabilidade para descobrir se é azão ou azão azinho, pois ambos são normais. Já para descobrirmos a probabilidade do indivíduo 3.3 ser heterozigoto, devemos fazer o cruzamento entre azão-azinho e azão-azinho, que são os devidos genótipos dos seus pais. Já que o indivíduo 3.3 não é afetado, devemos descartar a probabilidade dele ser azinho-azinho. Então, quando fizermos o cruzamento, devemos considerar apenas os outros genótipos. Então, a probabilidade do indivíduo 3.3 ser heterozigoto é de 2/3. Agora, um exemplo de característica recessiva ligada ao X. Esse heredograma ele mostra uma família de um indivíduo hemofílico. A hemofilia ela atinge cerca de 300 mil pessoas. Ela é condicionada por um gene recessivo, representado por H, localizado no cromossomo X. A hemofilia ela é um distúrbio de coagulação grave e, na maioria das vezes, é hereditário, no qual o sangue do indivíduo não coagula adequadamente. Isso pode levar a um sangramento sem controle, que pode ocasionar um pequeno trauma e vários outros distúrbios. Ela é recessiva porque a doença ela aparece em filhos de pais normais e é ligada ao sexo porque a doença só aparece no sexo masculino. A dica para a gente fazer esse heredograma é que toda filha de pai hemofílico é portadora. Então, pause a tela, tente resolver, que eu vou voltar com o resultado. Todo homem normal será XY.
E todo homem afetado será XHY. Dessa forma, dá para preenchermos todos os homens do heredograma. O problema é saber se a mulher é XX traço, se ela é afetada ou se ela é portadora. Mas na dica, temos que toda filha de pai hemofílico é portadora. Assim, podemos preencher as filhas de pais portadores como XH-X. Aquelas filhas que não forem filhas de pais hemofílicos serão XX tracinho, as que estivermos na dúvida. Dessa maneira e nesse processo, conseguiremos preencher todos os heredogramas desafiadores. Essas são as nossas referências. Obrigada pela atenção e espero poder ter ajudado vocês.